Corinthians, Vamos falar de Corinthians. Vou falar do negócio que não era para falar em público. Vamos lá, vamos pro Corinthians. Ou você é ou você foi. Fechando a excursão do Corinthians aos Estados Unidos, os comandados de Tite enfrentaram neste sábado o Fort Lauderdale Strikers, equipe que tem Ronaldo como um dos sócios. Com o time bastante diferente das últimas atuações, os brasileiros acabaram parando nas mãos de Bruno, goleiro adversário que já defendeu o Palmeiras. Quando o Romero conseguiu vencer o guarda-redes do time americano, o juiz marcou impedimento. O nível técnico teve abaixo, sim. Quando tu joga a favor do vento, ainda dava para trocar, dava para triangular. Quando tu faz pressão alta e com a bola longa, ela já não flui, ela já não acontece. A falta de entrosamento, sim, por exemplo, o Moisés jogando sem ser da função dele, mas a gente oportunizando, ela tem muito mais uma característica de dar oportunidades individualmente do que coletivamente, né? Então, quebra o gelo do Wilson, tu dá uma sequência para Marlone, tu consegue trabalhar com o Christian, tu consegue trazer daqui a pouco uma outra situação que possa vislumbrar e conhecer. Antes foi Mendonça, depois Marlone por dentro para a flutuação, para ver como eles reagem. Então ela teve muito mais um cunho de observação individual do que observação coletiva. Por esse aspecto, conjunto e o último estágio, o processo criativo, ele só teve no segundo tempo mais a favor do vento, e aí apareceu o Bruno, que é muito bom goleiro. Fabinho, tá um medo aí, um mimimi, uma choradeira do Chico, da corintianada toda, não, porque não vai dar, não sei o quê. Acho que foi tão trágico assim o que aconteceu com o Corinthians, tanta perda, ou dá pra remontar? O Corinthians precisa se remontar, né? Como a gente já tinha falado antes, né? Isso aí é resultado de um trabalho bem feito. Claro. Acho que os chineses pagaram, né? Agora o Corinthians vem pagando preço, até porque é difícil você encontrar a qualidade dos mesmos jogadores que saíram no mercado, né? Então o Corinthians vai ter dificuldade aí pra frente. Mas isso demora que tempo, no seu modo de entender? Campeonato Paulista já era, Libertadores, ou dá tempo disso? Não, pelo que a gente acompanha, né, nos noticiários, o pessoal vem se empenhando, né? É que são jogadores importantes, são 5 atletas referências, né? Jogadores de seleção brasileira. É muito difícil você achar no mercado atletas desse nível, né, à disposição. E depois conta também o entrosamento, o tempo de trabalho. Mas então, o fato de ter uma estrutura tática definida já não ajuda bem? Já não facilita um pouco mais? Ajuda. Mas e a adaptação? Porque todo jogador que chega, né, e encontra um sistema de trabalho diferente, ele tem dificuldades, né, em adaptação, questão dos companheiros novos também. Então, é por isso que eu acho que o Corinthians vai ter muitos problemas, né, tanto no Paulista como na Libertadores também. Vanderlei, o Corinthians? Bom, ninguém perde jogadores importantes assim impunemente, né? Porque é muito fácil, nós falamos já isso no programa passado, olha, rei morto, rei posto, né? Tudo bem, vamos substituir, tá? Claro que o clube vai continuar, o Corinthians vai continuar sendo forte, vai continuar sendo um dos favoritos para ganhar toda a competição que participa. A gente sabe da força do Corinthians, da história do Corinthians, mas você não pode minimizar a perda de jogadores importantes, porque senão é aquele negócio da namorada, né? O cara está apaixonado, então perde a namorada, ela não era tudo isso. Não é assim. Mas às vezes só resta você pensar assim. Mas é melhor, né? Mas ninguém acredita, né, Chico? Quer dizer, você pode até falar, você quer saber uma coisa? Eu não estava mesmo gostando dela, ninguém acredita. O cara fala, o cara tá com uma dor de corno, que eu vou dizer uma coisa pra você. Dor de cotovelo. É a mesma coisa. No caso do Corinthians, são jogadores importantes, titulares. Os caras receberam prêmios aí como destaque do campeonato. Não é que eles terminaram descendo, eles estavam numa situação espetacular. Então não será fácil substituir, seguindo o que disse o Fabinho. Vai substituir, claro, o Corinthians vai entrar com 8? Não vai entrar. Vai entrar com 11 e vai brigar. Mas vai sentir falta de jogadores importantes. Então a gente tem que ter essa expectativa. Vai conseguir suprir isso em pouco tempo ou vai demorar um pouquinho mais para se ajeitar? Como tem lá um mágico chamado Tite, né, que tem sido carregado nos ombros aí, extremamente competente, pode ser que o professor dê uma ajeitada mais rápido do que muita gente espera. É isso que eu acho. Voltando um pouquinho a falar com o Denis, você
falou uma Eu passada. queria fazer uma perguntinha pro Denis. Então faz, aproveita. Talvez seja até mesmo que eu ia queria fazer. falar um pouquinho do Corinthians só rapidinho. Então fala, e aí eu vou que o Denis Aliás, desculpe, é até uma heresia a gente falar do Corinthians e você não falar, Chico. Eu só queria dizer o seguinte, essa pré-temporada do Corinthians, ela acabou sendo, até certo ponto, positiva. Primeiro porque houve uma derrota para um time brasileiro, o Atlético Mineiro, que tem um conjunto inegável, né? Não dá para você dizer hoje talvez seja aí o melhor clube do Brasil, porque não saiu ninguém, pelo contrário, chegou até mais reforço, né? Que nem o Palmeiras, mas o Atlético estava num grau maior que o Palmeiras, né? Se bem que tem o novo treinador, que pode ser que até as cartas falaram isso, que pode ser que comece bem e termine mal. Eu não duvido, porque chegou o novo treinador, não é mais o Leverkusen, né? Isso faz uma certa diferença negativa, né? Mas eu acho assim que o Corinthians é uma equipe que fez uma boa pré-temporada. Ganhou depois lá do Shakhtar, né? Ganhou bem, mostrou fibra, mostrou raça. Esse jogo... Primeiro tempo, né? O segundo a coisa pegou feio. Não, o segundo tempo os caras cansaram, o Shakhtar está no meio da temporada e você sabe muito bem, tem 2 jogadores de futebol aqui, você sabe que começo de temporada, pega um time no meio de temporada, é muito diferente. Mas o Corinthians jogou melhor que o Shakhtar, tocou bem a bola e tal, envolveu o time adversário, acho que foi positivo. Agora, esse terceiro jogo eu sinceramente não vi, porque a TV acabou não passando. Não, passou depois do videotape. Passou? Né? Passou o videotape, eu vi alguns lances desse gol do Romero que nós mostramos aí, eu achei legal. Né? Foi anulado, mas eu acho que foi mal anulado. Oxe, foi um jogo... foi um jogo ruim. Mas é um time de várzea num lugar elegante, mas foi uma brincadeira. Porque o Tite, na verdade, colocou todos os reservas desse time, que na verdade é o reserva do titular do ano passado. Então jogaram os terceiros caras, e os caras que estão chegando, né? Esse Léo Mineiro aí tá com 5 quilos a mais, pô, brincadeira. Tá 5 quilos a mais do peso normal. O bobear tá mais gordo que eu. Como é que o cara chega a 5 quilos a mais do peso no clube, né? Que nem o Corinthians. O Tite já comeu a alma do cara. Comeu a alma dele com razão. Tem que perder, o cara tem problema para engordar. É bom jogador. Né? É bom jogador técnico, mas não dá para comparar com a dedicação que tinha o Renato Augusto e o Jadson, né? Que se preocupavam com esse negócio de peso, né? Então, como falou o Fabinho e o Godoy no comecinho, vai haver uma adaptação aí para esse pessoal que está chegando, porque o Tite tem outro esquema de trabalho, né? Um esquema de trabalho mais rigoroso, ele deixa muita coisa na mão da fisiologia, né? E você sabe como é que é. Certo. O que ele está certo. O Corinthians acabou levando o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele poupava alguns jogadores que os fisiologistas indicavam para ele poupar. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Claro. Eu acho que tem que ser assim o trabalho psicológico também. O psicólogo é importante também num time de futebol, na minha opinião. O São Paulo pula na frente de todo mundo, tendo um psicólogo lá. Né? Então, eu acho que você tem que acreditar na equipe, né? Ô Chico, o Corinthians hoje tem uma estrutura psicológica. Hoje a psicologia é fundamental. Só a seleção brasileira que fazia psicologia por WhatsApp. O resto, todo mundo tem uma estrutura legal. É verdade. Pois não, Vanderlei? Eu queria falar com o Denis sobre os goleiros dos grandes clubes de São Paulo. Vou me ater só aos grandes clubes de São Paulo, os 4, né? Que estão jogando já há algum tempo. O Vladimir é o goleiro do Santos, tem 26 anos. Vanderlei. É isso. Eu estava pensando no Praça. Fernando Praça tem 37 anos, o Cássio tem 28 anos, o Vanderlei, eu não sei exatamente qual é a idade dele. O Vladimir é o goleiro reserva do Santos, por isso que você... por isso que se confundiu, porque ele jogou vários jogos. Exatamente. Mas o Vladimir tem 26 anos. Porque o Vladimir se machucou, lembra? E o Vanderlei, eu não sei exatamente quantos anos tem, mas de qualquer maneira... Por aí 28, mas ele está jogando. Então, eu queria que você falasse como é que você se vê em relação aos goleiros dos arquirrivais, né? O Santos, o Palmeiras e o Corinthians, que já estão jogando. Você tem referência, o goleiro o Cássio, o Fernando Praz, o Vanderlei. Como é que você se vê em relação a esses que estão jogando e são os principais adversários do São Paulo? São 3 ótimos goleiros que... Estilos diferentes? Estilos diferentes. Como é que você avalia? O Praz é um goleiro mais experiente, já com 37 anos. Joga muito bem debaixo das traves e se consagrou no Vasco, né? Verdade. Jogou muito bem no Vasco para ele poder vir pro Palmeiras.
O Palmeiras demorou um certo tempo para encaixar um outro goleiro, depois da aposentadoria também do Marcos, né? Passou vários goleiros e agora o Praz fez um excelente trabalho no ano passado. O Santos também, depois da saída do Rafael, que foi para a Itália, passou alguns goleiros, até o próprio Aranha, que estava no Palmeiras no ano passado, jogou um certo tempo, depois o Vladimir, depois veio o Vanderlei, que acabou jogando no ano passado, mas também são, para mim, um bom goleiro também. Você se sente em desvantagem porque está chegando agora ou não? Eu falo em desvantagem por não ter o ritmo de jogo e não estar jogando há 2, 3 anos como esses goleiros já vêm jogando, né? O Cássio já está, acho que 2 anos jogando como titular, o Praz vem jogando não só no Palmeiras, como vinha jogando no Vasco. E o Vanderlei também fez ótimos campeonatos no Curitiba, quando ele jogava no Curitiba, depois ele veio para o Santos já jogando como titular. Então, mas são 3 ótimos goleiros e goleiros de time grande, né? Então eu tenho essa desvantagem de não ter esse ritmo de jogo de 2, 3 anos como titular, mas agora eu vou procurar dar sequência no meu trabalho também para se igualar a eles nesse aspecto. Vamos ver o Palmeiras. 1,88. 1,88, né? Isso. Porque o Cássio tem 95, o Vanderlei deve ter mais ou menos a sua altura e o Praz fica por aí também, né? Essa é a média.